uma idosa sentada em sua cadeira de rodas, observava em silêncio à beira das planícies, com os olhos perdidos na imensidão do horizonte. De repente, um Mustang selvagem apareceu, indomado e majestoso, seus movimentos graciosos, mas hesitantes. À medida que o cavalo se aproximava, algo inimaginável aconteceu. Uma conexão extraordinária foi formada entre os dois. O que uma criatura selvagem e livre poderia querer com alguém preso a uma cadeira de rodas? Este momento desencadeou uma série de eventos que deixariam todos surpresos. Prepare-se para testemunhar uma história de resiliência, esperança e o poder de um vínculo não verbal que transcendeu todas as expectativas. Margaret Peterson viveu à beira das planícies por décadas. Sua pequena casa era um refúgio de memórias, repleta de fotos de um tempo em que ela era uma amazona, cavalgando com uma graça que encantava a todos. Mas tudo mudou há 20 anos, após um acidente de carro que a deixou paralisada da cintura para baixo. Agora, aos 78 anos, sua conexão com os cavalos se limitava a observar os mustangs selvagens que vagavam pelas vastas planícies, tudo a partir de sua varanda. Os dias de Margaret eram previsíveis. Sua neta Emma a visitava semanalmente para levar mantimentos e fazer-lhe companhia, mas na maior parte do tempo, Margaret estava sozinha, com o coração ansiando pela liberdade que um dia conheceu. As planícies se estendiam infinitamente além de seu quintal, um lembrete do que foi perdido e da beleza selvagem que ainda prosperava. Certa manhã fresca, enquanto Margaret se movia para fora para aproveitar o sol suave, notou algo incomum. Um Mustang solitário estava na borda de sua propriedade. Diferente dos outros que normalmente mantinham distância das habitações humanas, este estava mais próximo, muito mais próximo. Seu pelo escuro e brilhante reluzia sob a luz do sol, e seus olhos, afiados e curiosos, pareciam fixar-se nos de Margaret. A princípio, Margaret ficou imóvel. Cavalos selvagens não se aproximavam das pessoas, evitavam-nas, mas aquele Mustang não se afastou. Pelo contrário, deu passos cautelosos em direção a ela, suas patas esmagando a grama seca. Margaret sentiu o pulso acelerar e segurou os apoios da cadeira de rodas, sua respiração suspensa, enquanto o Mustang se aproximava a cerca de 6 metros dela. "O que está fazendo aqui?", murmurou suavemente, a voz trêmula. O cavalo mexeu as orelhas, como se entendesse suas palavras. O coração de Margaret doeu ao observar a criatura, tão livre, tão cheia de vida, parada diante dela. Um sentimento de inveja percorreu seu corpo. Por 2 décadas, ela ansiou pela liberdade que aquele Mustang representava. O momento foi interrompido quando o Mustang de repente virou-se e correu, desaparecendo sobre a colina tão rapidamente quanto havia aparecido. Margaret permaneceu ali, com as mãos trêmulas. Pela primeira vez em anos, sentiu algo despertar dentro de si, um senso de maravilha, uma faísca do espírito que ela pensava ter perdido. Quando Emma chegou mais tarde naquele dia, Margaret contou sobre o encontro. "Um cavalo selvagem veio até mim", disse com uma voz cheia de admiração. Emma riu gentilmente, assumindo que era mais uma das vívidas lembranças de sua avó sobre o passado. "Talvez tenha sido só um sonho, vovó." Mas Margaret sabia que não fora um sonho. Aquele Mustang tinha vindo até ela por algum motivo, e no fundo, sentia que sua história não havia terminado. Na manhã seguinte, Margaret voltou ao seu lugar habitual na varanda. O sol estava nascendo, lançando um brilho laranja quente sobre as planícies infinitas. Ela vasculhou o horizonte, o coração secretamente esperando vislumbrar o Mustang misterioso. As horas passaram, e o dia seguiu como de costume, silencioso e sem eventos. Mas, assim que Margaret estava prestes a entrar, ouviu o som rítmico de cascos contra o solo. Sua respiração parou enquanto olhava para as planícies. Lá estava ele, o mesmo Mustang do dia anterior. O cavalo se aproximou lentamente, seus movimentos cautelosos, mas deliberado. O coração de Margaret batia forte. Ela já havia visto muitos cavalos selvagens ao longo dos anos, mas nenhum jamais mostrara esse nível de curiosidade ou ousadia. Desta vez, o Mustang chegou ainda mais perto, parando a poucos metros de sua varanda. Ficou ali, com os olhos fixos nela, como se tentasse compreender a frágil mulher diante dele. Margaret estendeu a mão instintivamente, os dedos trêmulos. "Olá, amigo", sussurrou. O Mustang não se moveu, mas dilatou as narinas, inalando seu cheiro. A conexão entre eles parecia quase tangível, como se o cavalo reconhecesse algo em Margaret que os outros não podiam ver. Desta vez, o Mustang não fugiu. Permaneceu por perto, pastando enquanto a observava pelo canto do olho. Margaret ficou em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente vista, não como uma idosa frágil em
uma cadeira de rodas, mas como alguém digno de atenção e conexão. O Mustang começou a aparecer com mais frequência, e a cada visita chegava mais perto da varanda de Margaret. Ela começou a deixar pequenos baldes de água para ele e o apelidou de Sombra, por causa de seu pelo escuro e brilhante que parecia se misturar com o crepúsculo. No entanto, Emma continuava cética. Quando Margaret compartilhou suas experiências, Emma disse: "Cavalos selvagens não simplesmente se aproximam das pessoas, vovó. Tem certeza de que não está imaginando coisas?" Margaret sorriu com sabedoria. "Às vezes, o selvagem reconhece o quebrado, Emma. E talvez ele veja algo em mim que você não vê. Mas nem todos na cidade viam a presença de Sombra com a mesma reverência que Margaret." Um fazendeiro local, Tom, havia avistado o cavalo perto de seu gado. "Esse Mustang é problema", ele alertou Margaret uma tarde. "Eles assustam os rebanhos. E se ele começar a te parecer por aqui, alguém vai acabar indo atrás dele." O peito de Margaret apertou. Ela sabia dos perigos que os Mustangs selvagens enfrentavam, sendo capturados ou pior, mortos por vagarem muito perto do território sarumano. Sombra não era exceção, e a ideia de perder essa conexão inesperada a enchia de temor. Naquela noite, Margaret sentou-se na varanda, observando as planícies. Sombra apareceu mais uma vez, desta vez se aventurando mais perto do que nunca. Ao olhar nos olhos do cavalo, Margaret sentiu uma determinação profunda. Se o mundo estava contra a Sombra, ela faria tudo ao seu alcance para protegê-lo, mesmo que isso significasse ir contra as pessoas que ela chamava de vizinhos há décadas. As visitas de Sombra se tornaram diárias. Todas as manhãs, Margaret se dirigia à varanda, seu coração se iluminando no momento em que via a figura escura contra as planícies douradas. A natureza cautelosa do Mustang começou a suavizar, e Margaret se viu falando com ele no mesmo tom terno que costumava usar com seus amados cavalos anos atrás. "Bom dia, Sombra", disse ela em uma tarde ensolarada, estendendo uma cenoura em sua mão enrugada. Sombra hesitou no início, suas orelhas se movendo para frente e para trás, enquanto avaliava a situação. Então, lentamente e deliberadamente, deu um passo à frente, suas narinas farejando o petisco oferecido. Margaret prendeu a respiração, com medo de que o menor movimento pudesse assustá-lo, mas, para sua surpresa, Sombra pegou a cenoura de sua mão, seus lábios macios tocando sua palma. A risada de Margaret ecoou, pura e sem restrições, pelas planícies. Era um som que ela não ouvia de si mesma há anos. Uma risada nascida de alegria, não de polidez ou obrigação. Sombra ficou por perto naquele dia, pastando no quintal enquanto Margaret assistia, seu coração se enchendo de um propósito que ela pensava ter perdido há muito tempo. A palavra sobre o comportamento incomum do Mustang selvagem começou a se espalhar pela pequena cidade. Vizinhos passaram para verificar as histórias que ouviram. Alguns maravilharam-se com o vínculo entre Margaret e Sombra, enquanto outros, como Tom, o fazendeiro, viam o cavalo como um incômodo. "Esse animal não pertence a este lugar, Margaret", disse Tom uma tarde, sua voz firme. "Você só está incentivando ele a ficar, e isso não é bom para ninguém. Cavalos selvagens precisam estar lá fora, não por aqui." Margaret encontrou seu olhar, o dela firme e inabalável. "Ele não está incomodando ninguém, Tom. Ele só está procurando algo, assim como eu." Apesar dos avisos de Tom, Margaret continuou a nutrir seu vínculo com Sombra. Ela começou a deixar feno e água fresca, criando uma pequena área perto da varanda, onde o cavalo poderia descansar com segurança. A confiança de Sombra nela crescia a cada dia, e logo ele permitiu que ela acariciasse seu pescoço, seus dedos frágeis traçando os contornos de seus músculos poderosos. Para Margaret, esses momentos eram mais do que apenas uma conexão com um animal selvagem. Eram uma tábua de salvação. Cada toque, cada relincho suave de Sombra parecia apagar anos de solidão e dor. Nele, ela via um reflexo de seu próprio espírito, selvagem, indomado e ansiando por liberdade, apesar das adversidades. Mas a paz entre Margaret e Sombra foi curta. Uma tarde, enquanto Sombra pastava perto da casa, o som de um motor alto rugiu à distância. O coração de Margaret afundou ao reconhecer o som do caminhão de Tom subindo pela entrada. Ele desceu, sua expressão sombria. "Margaret, eu avisei. Esse cavalo foi visto perto do meu gado de novo. Se ele causar algum problema, as autoridades não hesitarão em abatê-lo, e eu não poderei impedi-los." A voz de Margaret vacilou, mas sua determinação permaneceu firme. "Sombra não está causando problemas, Tom. Ele está apenas perdido, como muitos de nós estamos." Tom suspirou, balançando a cabeça. "Você não pode salvar tudo que é selvagem, Margaret. Às vezes, é simplesmente o curso do mundo." Olhos examinando o horizonte escuro, Shadow estava próximo, sua silhueta emoldurada pelo luar. Enquanto ela o observava, uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela havia passado tantos anos se sentindo impotente, mas agora, pela primeira vez, tinha algo pelo qual valia a pena lutar.
Uma semana depois, a calmaria das planícies foi rompida por nuvens escuras que surgiram no horizonte. O ar estava pesado, carregando o inconfundível cheiro de chuva. Margaret estava sentada em sua varanda, observando o céu escurecer, suas mãos segurando firmemente os braços de sua cadeira de rodas. Shadow ainda não tinha aparecido naquele dia, e ela balançou a cabeça preocupada enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair. A ausência de Shadow agora parecia um pedaço faltando em seu dia, já que suas visitas tinham se tornado tão regulares. Quando a tempestade atingiu sua força total, com ventos uivantes e a chuva batendo contra suas janelas, Margaret mal conseguia ficar parada. As planícies, geralmente sinônimo de serenidade, agora pareciam ameaçadoras sob os relâmpagos. Margaret se aproximou da janela, seu coração acelerado de medo pelo cavalo selvagem. Ela não tinha como saber se Shadow havia encontrado abrigo ou se estava enfrentando a tempestade ao ar livre. A noite se estendeu e a tempestade não dava sinais de trégua. Margaret mal dormiu, consumida por pensamentos sobre Shadow. Ao amanhecer, a chuva finalmente diminuiu, deixando as planícies encharcadas e brilhantes. Ela foi apressadamente para a varanda, vasculhando a paisagem em busca de algum sinal de seu companheiro. Seu fôlego ficou preso ao avistá-lo. Shadow mancava, seu pelo escuro coberto de lama e água. Ele se movia lentamente, sua graça usual substituída por um andar doloroso. O coração de Margaret se partiu ao vê-lo. Sem pensar, ela chamou: "Shadow, aqui!" As orelhas do Mustang se ergueram ao ouvir sua voz. Apesar do ferimento, ele foi em sua direção. Cada passo, uma luta visível. Quando finalmente chegou à varanda, Margaret viu o motivo de sua mancada. Um corte profundo na perna dianteira, provavelmente causado por destroços lançados pela tempestade. As mãos de Margaret tremiam enquanto ela se aproximava em sua cadeira de rodas. "Oh, Shadow!" sussurrou, a voz embargada de emoção. "Você está machucado." Ela sabia que não podia deixá-lo assim, mas tratar um cavalo selvagem não era uma tarefa simples. Lentamente, estendeu a mão, seus dedos tocando o pelo úmido de Shadow. Ele recuou no início, mas não se afastou. Tomando isso como um sinal de confiança, Margaret pegou uma toalha limpa e um antisséptico da casa. Ela trabalhou cuidadosamente, seus movimentos gentis enquanto limpava o ferimento. Shadow ficou parado, seus olhos escuros, observando-a com uma intensidade quase humana. Enquanto trabalhava, Margaret percebeu o quão frágil era essa conexão. Shadow era uma criatura selvagem, e qualquer contato prolongado com humanos poderia colocá-lo em risco. Ainda assim, ali estava ele, confiando nela em um momento de vulnerabilidade. A notícia do ferimento de Shadow se espalhou rapidamente pela cidade. Alguns vizinhos expressaram preocupação, enquanto outros, como Tom, viam isso como mais uma prova de que o Mustang era um problema. "Você não pode continuar cuidando desse cavalo, Margaret", alertou Tom. "Se ele ficar dependente de você, perderá o que o torna selvagem. E se ele começar a vagar perto das pessoas, alguém vai denunciá-lo." Margaret se recusou a ouvir. "Ele veio até mim porque precisava de ajuda", disse firmemente. "Não é isso que devemos fazer? Ajudar quando podemos?" Os dias que se seguiram foram um teste para a determinação de Margaret e a força de Shadow. Ela cuidava de seu ferimento da melhor forma que podia, até pedindo a ajuda de Emma para trazer feno fresco e água mais perto da casa. A mancada de Shadow começou a melhorar, mas Margaret sabia que o tempo estava contra ele. Quanto mais ele ficava, mais provável era que alguém tomasse uma atitude contra ele. Certa noite, enquanto Margaret estava sentada na varanda com Shadow pastando por perto, ela fez uma promessa silenciosa. Ela o protegeria, custasse o que custasse, mesmo que significasse confrontar a cidade ou arriscar sua própria segurança. A recuperação de Shadow foi lenta, mas constante. Sua mancada diminuiu a cada dia, e o vínculo entre ele e Margaret crescia mais forte. Todas as manhãs, ela o encontrava esperando perto da varanda, seu pelo escuro brilhando sob o sol nascente. Os dias de Margaret, antes marcados pela solidão, agora eram cheios de propósito. Shadow havia reacendido uma centelha dentro dela, e pela primeira vez em anos, ela se sentia realmente viva. No entanto, nem todos compartilhavam sua alegria. Os alertas de Tom haviam se transformado em ameaças diretas. "Margaret", disse ele, em uma tarde, parado em sua varanda com o chapéu na mão. "O condado recebeu reclamações sobre um Mustang vagando muito perto de propriedades humanas. Eles vão enviar uma equipe na próxima semana para capturá-lo." As palavras atingiram Margaret como um golpe no estômago. "Capturá-lo? Quer dizer, levá-lo para um daqueles centros de contenção?" perguntou, a voz trêmula. Tom suspirou, sua expressão suavizando.
É para o bem dele, Margaret. Cavalos selvagens não podem ficar perto de pessoas. É perigoso para eles e para nós. Margaret balançou a cabeça, suas mãos apertando os braços da cadeira de rodas. Ele não é perigoso, Tom. Ele só está tentando sobreviver, como todos nós. Mas no fundo, ela sabia que as chances estavam contra ela. Mustangs selvagens capturados pelas autoridades geralmente eram colocados em cercados superlotados ou vendidos para compradores duvidosos. A ideia de Shadow perder sua liberdade era insuportável. No porta-malas, enquanto viajavam, Margaret olhava pela janela para as paisagens que passavam, seus pensamentos consumidos por Shadow. Ele se lembraria dela? Ainda confiaria nela depois de tudo? O santuário estava situado em um vale cercado por colinas ondulantes. Quando chegaram à entrada, a respiração de Margaret ficou presa. A visão de pastagens abertas, repletas de mustangs pastando, era de tirar o fôlego. Um funcionário os recebeu calorosamente e os conduziu ao cercado de Shadow. As mãos de Margaret tremiam de expectativa enquanto se aproximavam. E então ela o viu. Shadow estava perto da cerca, seu pelo escuro brilhando à luz do sol. Ele não estava mais mancando e sua postura havia recuperado o ar orgulhoso e confiante de um cavalo selvagem. Os olhos de Margaret se encheram de lágrimas enquanto ela se aproximava em sua cadeira de rodas. Shadow, chamou suavemente. As orelhas do Mustang se mexeram e ele se virou na direção dela. Por um momento, ele ficou parado, como se processando o som de sua voz. Então, para a surpresa de todos, ele caminhou em sua direção com passos lentos, mas deliberados. Margaret estendeu a mão, seu coração batendo forte, enquanto Shadow abaixava a cabeça. Seu focinho macio tocou a palma dela e as lágrimas que ela tentava segurar caíram livremente. "Você se lembra de mim?", sussurrou, a voz embargada pela emoção. O funcionário sorriu. "Ele está prosperando aqui, mas é evidente que vocês têm um vínculo especial." Margaret passou horas com Shadow naquele dia, falando com ele com a mesma voz terna de sempre. Ela acariciou o pescoço dele, sentindo a força da criatura, pela qual havia lutado tanto para proteger. Quando chegou a hora de partir, o coração de Margaret doeu, mas de uma maneira diferente. Ela sabia que Shadow estava seguro, livre para viver como sempre deveria. Enquanto se despedia, ela sussurrou: "Seja feliz, Shadow. Você sempre terá um pedaço do meu coração." Quando Margaret e Emma voltaram para a casa do santuário, o silêncio no carro era diferente dessa vez. Não era o silêncio pesado da solidão, mas uma tranquilidade pacífica, preenchida com a satisfação de saber que Shadow estava seguro. Pela primeira vez em anos, Margaret sentiu que realmente havia feito a diferença. Os dias que se seguiram foram mais brilhantes. Margaret passava suas manhãs na varanda, não esperando por Shadow, mas simplesmente apreciando a beleza das planícies. Ela ainda sentia saudades dele, é claro, mas o conhecimento de que ele estava prosperando lhe trazia uma alegria serena. Ela começou a escrever em um diário, documentando seu tempo com Shadow e as lições que ele lhe havia ensinado sobre resiliência, confiança e o poder da conexão. A história do vínculo entre Margaret e Shadow se espalhou pela pequena cidade. Vizinhos que antes duvidavam de suas histórias, agora paravam para perguntar sobre o Mustang. Até Tom, o rancheiro rude que uma vez viu Shadow como um incômodo, fez uma visita. "Ouvi dizer que você conseguiu colocá-lo naquele santuário", disse ele, tirando o chapéu. "Acho que estava errado sobre vocês dois. Foi preciso coragem para fazer o que você fez." Margaret sorriu, seus olhos brilhando. "Ele me ensinou mais sobre coragem do que eu jamais poderia ter ensinado a ele." Emma, inspirada pela jornada da avó, começou a fazer trabalho voluntário no santuário nos fins de semana. Ela voltava com histórias sobre Shadow, que havia se tornado algo como uma lenda entre os funcionários. "Eles dizem que ele é um líder", contou Emma uma noite. "Ele é sempre o primeiro a explorar novos pastos, e os outros cavalos o seguem. É como se ele soubesse que está livre." O coração de Margaret se encheu de orgulho. Ela sabia que Shadow sempre fora especial, e ouvir sobre sua vida próspera no santuário era a confirmação de que precisava. Um dia, Emma sugeriu organizar uma pequena arrecadação de fundos para apoiar o santuário. Margaret concordou entusiasmada, oferecendo-se para compartilhar sua história como parte do evento. A reunião aconteceu no quintal dela, com vizinhos, amigos e até alguns funcionários do santuário presentes. Sentada em sua cadeira de rodas, Margaret olhou para os rostos familiares. Ela respirou fundo e começou: "Passei anos me sentindo presa pelas minhas circunstâncias, pelo meu corpo e pela minha própria mente. Mas então, um Mustang selvagem entrou na minha vida. Shadow me lembrou que a liberdade não é apenas sobre onde você está, mas sobre como você escolhe viver." Suas palavras emocionaram a multidão, e ao final da noite, eles arrecadaram fundos suficientes para ajudar a cuidar de vários outros Mustangs no santuário. Margaret
sentiu uma profunda sensação de realização, sabendo que a história de Shadow estava fazendo a diferença muito além de sua própria vida. Com a mudança das estações, a conexão de Margaret com Shadow permaneceu forte. Emma frequentemente a levava para visitar o santuário, onde Shadow a recebia com o mesmo Nuzzle gentil. Cada visita reforçava o vínculo não dito entre eles, um vínculo que transcendeu os limites de espécies e circunstâncias. Em uma manhã fresca de outono, Margaret estava sentada na varanda, observando a luz dourada do sol se espalhar pelas planícies. Ela pensou em Shadow, correndo livre nos vastos pastos do santuário, liderando seu rebanho com a mesma força e graça que a haviam atraído para ele desde o início. Um sorriso se espalhou por seu rosto, enquanto ela sussurrava ao vento. Obrigada, Shadow, por me lembrar o que significa viver de verdade. A vida de Margaret havia sido transformada para sempre por um Mustang selvagem, e embora o tempo deles juntos tenha sido breve, as lições que ele deixou ecoariam em seu coração pelo resto de seus dias. A história de Margaret e Shadow é um testemunho dos laços inquebráveis que podem se formar entre humanos e animais. A conexão deles não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre encontrar esperança, cura e coragem diante dos desafios da vida. A jornada de Shadow para a segurança e liberdade refletia a própria redescoberta de propósito e resiliência de Margaret. Se esta história tocou seu coração, lembre-se de que cada pequeno ato de bondade pode criar uma onda de mudança. Deixe que a história de Margaret e Shadow o inspire a ver a beleza e as conexões ao seu redor. Não importa o quão inesperadas elas possam ser. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que ama histórias de esperança e coragem. Juntos, podemos continuar compartilhando essas histórias inspiradoras que nos lembram do extraordinário poder da compaixão.